Olá, eu sou Desirê Tavares e esse é o nosso Desirê Conversa. E hoje eu convido o Jonathan Vieira, que é candidato a deputado estadual. Olá, gente, tudo bom? E aí, Jonathan, me fala um pouco sobre a sua candidatura. Então, eu sou aqui de Foz do Iguaçu, sou candidato a deputado estadual pelo PSOL, numa aliança com o PCB e os movimentos populares. A gente tem construído a candidatura, tanto minha quanto da professora Kátia, que é candidata a deputada federal, desde 2016, quando a gente pensou em construir a candidatura para as eleições municipais. E agora, nesse momento, a gente achou importante que as pessoas da educação, dos movimentos populares, fossem candidatos, construíssem essa candidatura. Então, aqui em Foz, o pessoal tem como candidato eu a deputada estadual e a professora Kátia a deputada federal. Ah, que interessante. Em 2016, então, vocês saíram candidato? Como é que foi? Não, a gente pensou na candidatura para 2016, mas a gente não conseguiu por conta de prazos, a transferência do título aqui para a cidade, os prazos de escrever a candidatura, de cadastrar a candidatura, mas a gente se arrependeu muito depois, porque foi um momento bem estranho para Foz, onde 14 dos 15 vereadores tinham sido presos, e depois a gente não tinha representatividade da esquerda nas candidaturas, nas campanhas, tanto que hoje na Câmara de Vereadores a gente não tem nenhum vereador do campo da esquerda e que faz as defesas que a gente faz, tanto para a educação, quanto para os serviços públicos, quanto para a vida das mulheres, que a nossa Câmara, por exemplo, aprovou a ideologia de gênero, a escola sem partido aqui na cidade. Então a gente acabou se arrependendo de não ter sido candidatos naquele momento, mas naquele momento a gente estava sem um conceito bem que a gente usa na esquerda, assim, sem pernas para conseguir tocar uma candidatura naquele momento. Interessante falar sobre isso, porque acredito que muita gente fala isso, eu não sabia, eu particularmente não sabia dessa questão dos vereadores, mas então a gente não tem representatividade de esquerda. Não, a gente hoje tem nem partidos que são do campo da esquerda mais próximo ao centro, como o PT, por exemplo, não tem vereadores. O PCdoB teve um dos candidatos, se eu não me engano, o terceiro mais votado, que foi o Newton Bobato, mas não conseguiu entrar por falta de coeficiente eleitoral da coligação e do partido, e todos os outros são mais do campo da direita. Um caso, por exemplo, que mostrou isso foi a tentativa de aprovar a lei de escola sem partido, né? E aqui, na verdade, foi aprovado com a pauta da ideologia de gênero, mesmo depois de uma audiência pública com a comunidade, onde a comunidade mostrou que não aceitaria isso, mesmo depois de manifestações, foi aprovado por unanimidade, porque a gente não tinha ninguém que fosse contra esse projeto. Eu queria saber um pouco também sobre qual é o papel do deputado estadual, porque acredito que muita gente não sabe o que exatamente um deputado faz, e como no caso você está candidato a deputado estadual, queria saber um pouco sobre como ele pode representar efetivamente essas questões que a gente estava conversando sobre. Primeiro é importante dizer que a gente tem no Brasil um modelo de governabilidade que é por 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Os deputados, assim como os vereadores, os senadores e os deputados federais, eles fazem parte do poder legislativo. E os prefeitos, governadores e presidentes fazem parte do poder executivo. O poder executivo, ele executa as leis, executa as tarefas elaboradas, as leis elaboradas pelo Poder Legislativo. E o Poder Legislativo é quem cria as leis e quem fiscaliza a atuação do Poder Executivo. No caso dos vereadores, fiscaliza o prefeito, no caso dos deputados estaduais, fiscaliza o governador e no caso dos deputados federais e senadores, fiscaliza o presidente. Então, o papel do deputado estadual é criar leis para o Estado e fiscalizar ações do Poder Executivo do Estado, que seria o governador. Então, ele dialoga com o governo do Estado para aplicação de leis no Estado, tanto para recursos, verbas, aprova as contas do Poder Executivo, mas seu papel fundamental é a criação de leis para o Estado, que seja da alçada do Estado, e também fiscalizar o Poder Executivo, desde as contas até as suas atividades enquanto governador. Tem uma dúvida particular minha, que é
sempre quando a gente vê campanha política de deputados, vereadores, a gente vê prometendo que vai fazer alguma coisa, sendo que o fazer é do Poder Executivo, né? Uhum. Como que um deputado, um vereador faz essas coisas? Qual o recurso que ele tem para conseguir, sei lá, verba para alguma área de uma cidade específica, por exemplo? Um deputado estadual, ele tá a nível estadual, mas a gente ouve prometer que vai fazer verba para não sei o que em Foz do Iguaçu, particularmente, sabe? O Poder Legislativo também tem essa tarefa da distribuição de recursos, né, de lidar com os recursos estaduais. Mas, sobretudo, ele precisa criar leis, ou de mais variadas formas. Pode ser emenda constitucional, pode ser por proposta de legislativo. Tem várias formas com que ele pode trazer recursos destinados para a cidade ou regiões. Como, por exemplo, criação de hospitais. Mas isso em diálogo com o Poder Executivo. Porque quem vai executar, como você mesmo colocou, é o Poder Executivo. Então, se, por exemplo, há necessidade de um hospital numa região específica, como, por exemplo, Foz do Iguaçu, que recebe pacientes, né, das cidades da região, Santa Terezinha, São Miguel, Medianeira e outras cidades da região, pode ser, por exemplo, em diálogo com o Poder Executivo, trazido verba para um hospital. Mas isso quem executa, como você bem colocou, é o Poder Executivo. Mas esse diálogo é possível por conta das leis criadas a partir do Poder Legislativo e do Poder Executivo com, como você colocou, a execução dessa lei. Mas querendo ou não, vai existir uma certa preferência também. Quero dizer assim, às vezes a comunicação partidária, uma coisa do tipo, o executivo vai dar prioridade para uma coisa ou outra, isso é possível? Isso com certeza acontece, a gente até chama isso de coalizão. Então a gente, ou até distrital, né, como alguns candidatos costumam usar, que o seu voto pode ser distrital. Nós, por exemplo, do PSOL, não entendemos assim. Nós entendemos que o Poder Legislativo tem que fazer a tarefa de criar as leis e de fiscalizar o Poder Executivo. Independente de partido, é necessário fazer para toda a população e não para determinados grupos, que é o que os partidos tradicionais geralmente fazem. Fazem alguns pactos, por exemplo, aprova medidas do Poder Executivo mais amplas para conseguir verba para sua cidade, coisas que acabam sendo prejudiciais. Por exemplo, no que diz respeito ao Estado, enquanto deputado estadual de determinado partido, em diálogo com o governador daquele mesmo seu partido ou da sua coligação, ele pode aprovar alguma medida que é do Poder Executivo, que é do governador, para conseguir recursos para a sua cidade, região ou até mesmo para o estado todo. Mas isso é uma forma de troca, de câmbio que funciona dentro dos poderes executivo e legislativo, que a gente costuma chamar de lobby, né? Que são lobbies para conseguir recursos para determinadas áreas ou para determinadas cidades ou regiões. Eu queria saber de você, quanto tempo você é filiado ao partido? Eu sou filiado desde o começo de 2016. Eu venho militando no partido desde 2015, quando eu cheguei em Foz, mas também tenho simpatia no PSOL anteriormente, já desde da candidatura da Luciana Genro, que eu conheço e acompanho o PSOL, tenho simpatia pelo partido. Mas mais específico, quando vim para Foz, comecei a militar, a participar das reuniões em 2015, e em 2016 eu me filiei, até porque tinha a demanda talvez da candidatura municipal para vereador. Quando você é bem jovem também, na verdade, Sim. né? Eu até queria que você aproveitasse esse momento para falar então um pouco sobre o seu partido, sobre as suas propostas, sobre a sua candidatura, propriamente. Então, assim, vou usar o espaço um pouco também para dizer que nós aqui no Paraná temos o Chapa Completa. A gente tem, assim como nos outros estados, a gente tem candidatos para deputado estadual, tem candidatos para deputado federal. Nós, esse ano, vamos votar para 2 senadores, 2 vezes para senador. A gente tem 2 candidatos ao Senado e a gente tem candidato ao governo e a presidente. Para a deputada federal aqui de Foz do Iguaçu, como eu coloquei, a gente está apoiando a professora Kátia, que é militante da educação, que é sindicalista da educação, ela é dirigente do sindicato da APP. Para senadores, a gente tem a professora Jaqueline Parmegiani, que é da área das ciências sociais, ela é antropóloga, feminista, antiproibicionista, o número dela é 500, uma camarada que eu conheço particularmente, ela é minha amiga, inclusive.
e também o Rodrigo Tomazini, que é trabalhador da educação, é trabalhador de escola, funcionário de escola. O número dele é 505, também atua na PP Sindicato e também é colega de militância, colega de luta. Para governador a gente tem o professor Piva, que também é da educação, que também é da PP Sindicato, é ligado aos movimentos que lutaram aí contra o desgoverno do Beto Richa. E para presidente a gente tem o Guilherme Boulos, que é um militante que debate moradia, que debate muito a desigualdade social no país, e a nossa co-presidente, que é a Sônia Guajajara, uma mulher indígena, feminista, e o número do governador e do presidente é 50. Nós debatemos assim, a gente tem muito amplo o que a gente debate enquanto partido, a gente faz a defesa dos trabalhadores, a gente tem essa bandeira histórica da defesa dos trabalhadores, dos direitos trabalhistas, né, no que diz respeito mesmo a defender os trabalhadores e a classe operária, a classe trabalhadora, a classe mais pobre. A gente defende também a questão da moradia, da terra, do trabalho. A gente tem vários militantes LGBTs que são filiados e que são candidatos pelo PSOL e que fazem a defesa do movimento LGBT, a defesa da vida da população LGBT. Desde que o PSOL nasce, a pauta LGBT está vinculado, porque é uma pauta muito cara para nós, a questão das mulheres, a vida das mulheres, a legalização do aborto, contra toda forma de violência, né, a participação política das mulheres, assim como também a pauta da juventude, que para nós é muito caro, que a nossa juventude negra, periférica, tem morrido, tem sido morta, né, por mais variadas formas, tanto pela polícia, pelo Estado, pelas instituições, quanto pelo tráfico. Então a gente debate a vida dessa juventude, assim também a gente debate a questão da regulamentação das drogas, mais específico da maconha, então a gente é antiproibicionista como base, e assim, a gente tem uma gama de propostas muito amplas que são a defesa da população pobre, a defesa da população trabalhadora, desde a sua juventude, a classe de mulheres, a população LGBT, que são majoritariamente trabalhadores. Eu queria aproveitar o momento também para dizer que eu não sabia que você era afiliado ao PSOL, no caso, mas já te conheço há algum tempo e eu venho acompanhando a sua militância via internet, né? Não tenho estado ativamente, mas tenho acompanhado. Então, eu achei muito importante trazer você aqui e dar esse momento para você falar sobre a candidatura, por conta disso, porque é uma pessoa de Foz do Iguaçu, é uma pessoa LGBT e representa a juventude sendo jovem, né? Então, assim, acho muito importante dar esse espaço, uma vez que condiz com o que a gente acredita, com o que a gente espera enquanto comunidade LGBT. Tenho que agradecer, né, o espaço, porque para nós é muito importante falar das candidaturas, falar das nossas bandeiras, falar das nossas propostas enquanto partido, não só enquanto militante. Isso é uma coisa que a gente tem no PSOL, a gente, entre candidatos, a gente não é concorrente, a gente é parceiro de militância, então qualquer um dos candidatos a deputado estadual, a federal, que for eleito para o Poder Legislativo é muito importante. Eu me coloquei à disposição para representar também a juventude, também a população LGBT. E assim, quanto mais espaço a gente conseguir, quanto mais eu poder levar esse discurso para a população LGBT, para mim é o mais importante do que até ser eleito. Mas esse ser eleito também seria legal para poder fazer leis que criminalize a homofobia, que defenda a nossa vida, que proteja a nossa juventude, sobretudo, e que também seja na defesa dos trabalhadores, contra o desgoverno, nesse desgoverno neoliberal que está vindo contra a gente, privatizando tudo, acabando com a nossa vida e deixando a gente aí trabalhar para o resto da vida das piores formas. Então esses espaços são tão importantes quanto espaços institucionais para falar sobre a campanha, sobre a candidatura e sobre o que a gente tem enquanto bandeira de partido e também bandeiras pessoais minhas. Sim. Então, eu queria aproveitar para perguntar então para você as suas propostas para a população LGBT, que é o que nos diz respeito. Como eu coloquei para você, nós que somos da esquerda, do campo da esquerda, que nos consideramos partidos ideológicos, a gente costuma dizer que a gente não fica fazendo propostas ao léu, soltas. A gente dialoga as nossas propostas com eixos
que parecem não ser tão dialogados. Mas mais específico para a população LGBT, é necessário debater a criminalização da homofobia e mais específico a criminalização da LGBTfobia, que diz respeito à população lésbica, população bissexual, transexual, travestis. Então é preciso discutir toda essa criminalização disso, a garantia por lei de que toda forma de violência LGBTfóbica seja registrado nas delegacias. Então isso passa também por formação dos policiais, formação dos agentes de segurança, para que eles saibam atender a população LGBT em caso de violência. Isso também dialoga com a pauta da educação. É necessário fazer a defesa da educação pública, para que, fazendo a defesa da educação pública, a gente possa também preparar os educadores, os funcionários de escola para lidar com situação de violência e também para lidar com as crianças LGBTs nos espaços escolares, porque a gente sabe que, por exemplo, as travestis não conseguem terminar o ensino médio, o ensino fundamental por falta de estrutura escolar. Então é preciso fazer esse debate também dentro das escolas. Então ir contra projetos como Escola Sem Partido também é fazer a defesa do debate sobre diversidade sexual, sobre diversidade de gênero dentro das escolas, porque é o papel da escola, a função social da escola, fazer esse debate. Fazer a defesa do SUS enquanto saúde. A pauta da saúde também dialoga com a pauta LGBT, porque é necessário uma pauta de saúde específica para a população LGBT, específica para as mulheres lésbicas, específica para as mulheres trans, específica para a população gay. Então é necessário fazer a defesa do serviço público para também poder pautar as questões LGBTs. Na assistência, a gente tem pautas que dialogam, por exemplo, com questões da adoção, do uso do nome social, casa de acolhimento para vítima de violência, pautas da moradia que dialogam, por exemplo, com facilitação para a população LGBT, para aquisição ou para locação de casa, porque a gente sabe que a maior parte dos LGBT saem de casa muito cedo e vão morar sozinhos, vão trabalhar em outras cidades maiores, porque é onde os LGBTs conseguem ter espaço. Então os LGBTs também precisam de apoio na questão da moradia, na questão do atendimento na saúde, na educação, na assistência social. Então, são pautas muito amplas, mas que dialogam, por exemplo, com a questão da violência. Se a população LGBT não se sentir representada na escola, não se sentir confortável na escola, ela não vai terminar o ensino médio, não vai para o ensino superior. Então, debater cotas no ensino superior, também é preciso debater como a escola vai ser espaço para a população LGBT. E isso é fazer a defesa da educação pública. E assim a gente vai dialogando com várias pautas, que é a defesa da vida da população LGBT. A população LGBT precisa ser defendida para não morrer. O Brasil é o país que mais mata a população LGBT. Cada 19 horas um LGBT morre. Então a gente tem a defesa da vida, assim como a defesa dos eixos como saúde, educação, assistência, trabalho. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente faz a defesa da população LGBT e de propostas específicas, a criminalização, a criação de casa de acolhimento para a população LGBT, a ampliação dos ambulatórios trans para todas as cidades que a gente conseguir atender o ambulatório trans, que é um ambulatório não fixo, ele não é fixo, né? Ele transita, ele é transitório, então consegue atender a população de rua, a população trans que trabalha na rua, população trans que muitas vezes não conseguiu fazer o uso do nome social, né, ainda não tem o documento com o nome social, então que muitas vezes não se sente confortável no atendimento básico. Então a gente tem pautas bem específicas para a população LGBT e mais ou menos essas são as que a gente faz a defesa que a gente pesa um pouco mais a mão na defesa. Eu gostaria de agradecer a presença do Jonathan Vieira aqui e eu, Desirê Tavares, declaro meu voto ao Jonathan Vieira 50000. Eu queria deixar um espaço para você falar sobre... Eu que agradeço o espaço de novo e dizer também que eu gostaria que a população LGBT que se sentir representada pela minha candidatura, pelas minhas propostas, vote 50000, 50 mil, marca bem esse número aí para o dia 7 de outubro. Dizer que eu quero estar presente para representar a população LGBT na Assembleia Legislativa do Paraná e ser a voz da população LGBT, até a gente ter mais jovens LGBTs, mais pessoas LGBTs que estejam envolvidas na política, que possam estar aí se candidatando e a gente conseguir ocupar os espaços das assembleias dos estados, o Poder Executivo, a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados Nacional, Federal e o Senado, tudo que a gente puder ocupar
eu acho que os LGBTs têm que ocupar, para a gente poder pautar não só a questão LGBT, mas mostrar também uma outra forma de fazer política, uma forma dos LGBTs fazer política, e que isso vai ser muito bonito para o Brasil, e isso é muito importante para nós nesse momento, contra o coiso, contra o fascismo que tem crescido. Então é muito importante a gente ter outras pessoas, mais pessoas na militância, na política, para a gente poder vencer o fascismo, vencer a LGBTfobia e crescer enquanto população LGBT no Brasil, nos estados e nos municípios. Obrigado. Eu tô aqui com o material do Jonathan e eu consigo ver que tá bem frisada a questão dos LGBTs, das mulheres. Então, Jonathan Vieira, 50 mil. 50 mil, 7 de outubro. É isso. Obrigado, gente.